tem nos dado. Todo dia. Hoje nós encerramos esse dia agradecendo a Deus. Porque aprendemos com Deus, porque cumprimos a palavra dele, porque, sabe, tudo que fizemos nós colocamos Deus à parte, sendo participante. Aí não há engano. Então não dê crédito a qualquer coisa que acontece, não. São palavras ministradas e muitas vezes essas palavras permanecem na sua alma, vai para o seu espírito e te mata, porque ela não vem de Deus. Então, prova dos espíritos, cuidado, não escuta tudo e saia absorvendo tudo, não. Recebe tudo, não. Eu recebo. Não. Não aceita para a sua vida, nem para o seu casamento, e nem para os seus filhos. Para a sua casa você não aceita. Se você começar a aceitar, a Bíblia deixa bem claro, portanto, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E é na passeada, em cada esquina você encontra um. Em cada esquina você encontra um. Uns são mais atrevidos, outros são mais contidos. Não dê crédito. Busca Deus. Se é para você, busca Deus. Eu vou lhe entregar alguma coisa que Deus me revela, eu vou orar umas 3, 4 vezes ainda. Até para minha esposa eu vou entregar alguma coisa que Deus pediu, eu oro. Senhor, para que ela entenda que vem do seu Espírito, para que discerna pelo Espírito, que ela tenha um discernimento pelo Espírito, ela tenha a plena liberdade de orar a Deus e perguntar se veio dele. Senhor, meu marido está falando é do Senhor? Porque não tem problema nenhum, pode fazer. Porque se for do Senhor, testifica. Então, provai os Espíritos. Não dê crédito a qualquer Espírito, mas faz prova. As pessoas querem fazer prova com Deus. Eu estou fazendo uma prova com Deus. Está isso demais na igreja de Deus. Isso vai afundar a igreja de Deus. Isso vai levar a igreja de Deus para ser destruída. A igreja de Deus é eu e você, meu irmão. É eu e você. A igreja de Deus não é onde se reúne, não. É eu e você. Você que é a igreja. O templo do Espírito Santo é você. Quem habita em você é o Espírito de Deus. Então quem te prova é o Espírito de Deus. Agora as pessoas estão fazendo prova com Deus. As pessoas estão determinando o que querem para Deus. Não. Apresente a Deus a sua necessidade. É outra história, né? Apresenta a Deus a sua necessidade. E esse Deus proverá. E esse Deus te provará. E esse Deus te honrará. Ele não provou Abraão e honrou Abraão? Em tudo. Em tudo. Provou ele como um rei chamado Rei de Salém. Sem genealogia, sem pai, sem mãe. Ninguém sabia de onde surgiu aquele rei. Que reinado que era aquele, que homem que era aquele. Está vendo aquilo que é lá do Antigo Testamento, que perfigura Cristo, que perfigura a profecia que viria, as coisas de Deus? E muitas vezes as pessoas, quem quer ser rei de Salém? E pesquisa, e fica lá 30 anos pesquisando, querendo descobrir. Você vê que a NASA faliu porque quer descobrir um monte de coisa. Queria chegar em Marte, queria chegar em Saturno, queria chegar não sei aonde. Aí Deus falou, opa, cortou. Aí eles inventaram outra. E muita gente está aceitando isso como uma ciência maravilhosa, que vai engrandecer o Brasil. Vamos mexer com as partículas. Vamos mexer com como é que Deus formou as coisas? Aí nós vamos acelerar as partículas de uma forma tal, uma velocidade da luz, que nós vamos ter compreensão de uma formação humana, não ter compreensão de quê? São portais abertos para o inferno. Quando você volta para essas coisas, se você vê o desenho, não estou querendo pôr nada na cabeça de ninguém não, se você for ver o desenho, ele tem os portais de entrada dos demônios. São portais de entrada do inferno. Ah, mas esse pastor está doido. Tem pessoas que aprofundam nisso e esquecem disso. Eu aprofundo aqui no conhecimento e eu esqueço isso. Você pode ver isso aqui. Volta aqui e confere que você vem em Apocalipse, Deus não está falando sobre isso. Sim, Daniel não está falando sobre isso. Sim, as coisas não estão acontecendo. Bíblia, palavra. Aí sim nós crescemos. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, versículo
38. Amém? Vigiai e orai para não cair em tentação, pois, de um lado, o espírito está pronto, mas por outro lado, a carne é fraca. Então, vigiai e orai. Mandamento do Senhor, uma exortação de Jesus. Vigiai e orai. Ele podia falar assim, você ora e vigia. Não. Você vigia, se policia, examina todas as coisas e ora. E ora. Para quê? Para que o inimigo que está à sua volta não invada. Para que o inimigo não venha. Porque aqui o texto é bem claro. Ó. Vigiai e orai para não cair em tentação. O que é essa tentação aqui? Para que você não entre em perturbação de espírito. Você recebe uma palavra aqui, você recebe uma palavra ali, você recebe uma palavra lá, aí você escuta um negócio no rádio, você escuta um negócio na televisão, aí você põe no show da fé, aí você põe naqueles que têm condição de ter televisão lá nas madrugadas, e você começa a misturar a palavra toda, perturbação do espírito. Cuidado, meu irmão, para você não cair em tentação. Cuidado para não cair em tentação. Por um lado, você pode achar que seu espírito está poderoso. Você está forte, você está assim com Cristo. Mas a sua alma está fraca, o seu corpo não vou nem falar, a sua vida não vou nem falar. Traz perturbação de espírito para a sua vida. Traz perturbação, e como você vai entender isso? Muitos têm perdido a fé por causa dessa perturbação do espírito. Muitos não têm se achegado ao Senhor por causa dessa perturbação do espírito. Eu já não sei mais em quem eu acredito. Cada um fala uma coisa, cada um fala um trem, cada um tem trazido de uma forma. Cada um tem uma metodologia, Senhor, em quem acreditar. Os próprios discípulos perguntaram para Jesus, qual que é a religião verdadeira então? E Jesus respondeu para eles, e muitos deles ainda, como Tomé, ainda ficou pensando ainda. Muitos dos discípulos ficaram pensando ainda, que Jesus respondeu para eles. A verdadeira é aquela que vem do trono de Deus. A verdadeira é aquela que vem do Pai. A verdadeira é aquela que vem lá do alto, penetra no coração e convence do juízo do pecado e da justiça. Essa é a religião verdadeira. Ele falou qualquer outra coisa, ele falou de qualquer outra metodologia para se chegar a Deus. Irmãos, ou nós aprendemos que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, que Deus não afaga ninguém. Deus ama. É diferente. É diferente da uma alisada. Deus ama. Ama. Sobre todas as coisas, Ele ama. Mas Deus não vai amaciar nada para ninguém, não. Se precisar de corrigir, Ele vai corrigir. Se precisar de chegar junto, Ele vai chegar junto. Cada caso é um caso. Nós fazemos o quê? Só amaciamos. Eu falo com Deus, se for para me ganhar uma pessoa, para Cristo Jesus, amaciando, eu não quero. Eu não quero. Eu quero chegar e falar a verdade. Eu quero chegar e mostrar a verdade. Eu quero chegar e falar, é assim que a Bíblia diz, e ponto final. Uma pessoa estava com uma questão complicada no casamento e me procurou. Pessoal, outra congregação, mora em outro lugar, enfim. E veio me pedir uma opinião. Não veio me pedir uma palavra, não. Veio me pedir uma opinião. Eu queria uma opinião sua e tal, que você tem mais entendimento. Eu falei assim, olha, o entendimento que eu tenho é que eu permito o Espírito Santo a falar. Se você pode me contar o seu assunto, mas eu vou te dar uma resposta bíblica. Está bom para você? Isso fala de crente, viu? Procurou comigo, procurou com espírita, procurou com kardecista, procurou com ateu, procurou com psicólogo, a perturbação do espírito. Contou para todo mundo, menos para Deus, a perturbação do espírito. Vai resolver? Parece que resolveu, parece que está resolvido. Não resolve, meu irmão, não resolve. Deus ele é direto nas coisas dele, Deus não fica dando volta, não. Quem ficou dando volta no deserto foi o povo, porque não decidiu o que queria. Como que Deus ia botar um povo numa terra prometida se a maioria não acreditava? Como que Deus vai abrir as janelas do céu? Como que Deus vai mandar Jesus vir nos buscar se não é um todo ainda? Se não é uma só voz, um só espírito, um só pensamento? Se as linhas, elas continuam, vários tipos de linhagem, vários tipos.
Sai de um ponto só e começa. Cada um crê naquilo e aquilo vai para dentro do coração. Eu preciso de crer na palavra de Deus. Somente nisso. Não pelo estudo, e sim pelo Espírito. O estudo traz conhecimento para crescimento naturalmente. Mas crescimento espiritual, o alimento somente de Deus. Eles tinham lá no deserto o alimento de Deus, que era o maná. E tinham o alimento de conhecimento das coisas. Começaram a aprender a fazer muita coisa ali. Começaram a aprender, começaram, receberam de Deus e começaram ali a ser artífices, começaram ali a serem, começaram a criar as primeiras coisas, a fazer ali uma carroça, a fazer ali um lugar para poder beber água. Mas Deus alimentava eles, capacitava eles. Muitos deles, aquilo era tão normal, que eles, todo dia de manhã tinha, ele ia lá e colhia. Caía codorniz, ele ia lá e colhia. Aí Deus falou assim, vai chegar um tempo que vocês vão ter que fazer muito mais. Vocês vão ter que lutar por aquilo. Vocês vão entrar em Canaã, mas os inimigos estão lá. Vocês que vão tirar os inimigos de lá. Que eu vou fazer grandes coisas, mas vocês têm que se esforçarem. Ele derrubou a muralha, mas você tem que invadir a cidade. Então muitas vezes Deus quebra muitas coisas na sua vida, mas você não vence, você não ultrapassa as muralhas para fazer para Deus, você não ultrapassa para enfrentar o inimigo, você não ultrapassa para levar o evangelho, você fica com medo, você começa ali a recuar, a amaciar, aí você começa a voltar para o deserto. Quantos saíram do Egito e do deserto e falaram, era melhor a gente estar no Egito? Estou falando de crente. Quantos? Quantos do povo hebreu, do povo israelita, do povo de Deus? Eu preferi o Egito. Lá no Egito eu era escravo. Mas eu comia, você está pensando só no natural. Você não está pensando que você não entra no céu, você não está pensando que nada funciona, nada disso funciona para a sua entrada no céu. Você está pensando só na coisa comum. Pensa em inverter isso, meu irmão, pela palavra de Deus. Vigiai e orai para não cairdes em perturbação de espírito. Começa perturbado com as palavras. Aí você começa a perder a fé. Você começa a ser desencorajado. Nem entrou 2019, nem teve posse de ninguém. Deus está no controle das coisas, já tem gente temendo. Já tem gente já revertendo o trem. Irmão, se eu for olhar para o homem, se eu for olhar para o ser humano, sempre vai ter um trem errado. Sempre. Sempre vai ter um trem errado. Sempre vai ter uma falta, nós somos falhos. Nós somos fracos, nós precisamos de Deus, sempre vai ter. Não tem santo nessa terra não, tem gente separado. Eu sou separado, então eu busco a palavra de Deus, aí tal. Não é santo aquele santo que põe em pedestal, não, é santo é aquele que é separado. Nós somos separados para servir a Deus, para buscar a Deus, para abrir o coração para Deus. E não para, sabe qual você colocar? Não, fulano é tão santo. Que santo que nada. Carecemos do mesmo Deus, da mesma misericórdia, da mesma salvação. É isso. É isso. Então, como que você é separado? Aí sim, você ama o pecador. Mas você não ama o pecado dele. Por isso que é provar os espíritos. Sabe que as pessoas têm resposta para tudo? Tem desculpa para tudo? E acham que engana Deus. Não, Deus sabe. Não, Deus não sabe que você não falou. Deus não sabe que você não buscou, que você não busca. Quer ver um negócio interessante? 1 Pedro, nosso finalzinho lá. Só vamos ir caminhando a Bíblia, amém? 1 Pedro capítulo 5. Olha para você ver. Tudo que você conhece já como cristão, amém? Só falta aplicar isso nas vidas, né? Nós só faltamos aplicar isso em nossas vidas de crente. Mas que nós já lemos, já conhecemos, que palavra eu já sei, testificou, aleluia. Não, você vive. Você vive, tem que viver. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Na sua Bíblia vai estar sede sóbrios. Na minha Bíblia vai estar sede sensatos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, o vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firme na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos.
O que Deus quer para mim, trazer para mim e para você? Você sabe que todos nós sofremos pela mesma causa. Então, isso aí não precisa de a gente pregar, não precisa de a gente trazer. Mas preste atenção no que Deus traz aqui para o seu coração. Sede sensatos, sóbrios, sensato, tenha sensatez, seja vigilante, simples e prudente. Seja vigilante, não sai caindo em qualquer coisa não. Não sai sendo levado por qualquer coisa não. Não, eu vi uma palavra lá fora, eu escutei um negócio, eu vou lá sondar. É o diabo que está lá fora te esperando, doidinho para te devorar. Aí aquela palavra, depois que penetra no seu coração, ninguém tira. Irmãos, eu vou ser franco com vocês. Quando a pessoa tira a cruz de Cristo, a pessoa de Cristo, que é o centro de todas as coisas, Cristo é o centro de todas as coisas. Sem Ele nada foi criado, sem Ele nada se fez. Então Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele estava presente em todas as coisas. Antes que as coisas viessem a ser criadas, Ele já existia. Tem religião que fala que foi existir depois, que foi criado por Deus depois. Não. Isso é pecado, isso é falso. Isso é falso profeta, isso é gente mentirosa. Mas eles provam que pega textos isolados da palavra de Deus e pega o livro da fulana de tal, o livro do fulano de tal, o livro do ciclano. Irmãos, eu não estou criticando a religião, eu estou falando a verdade, amém? Quando pega e defende uma causa de igreja e não a causa de Cristo, porque tudo que eu implanto aqui na nossa igreja é com a palavra, causa de Cristo. Causa de Cristo. Pode pegar e lá e olhar tudo, é causa de Cristo. Eu não coloco uma coisa, um regime que eu criei para que vocês cumpram. Então, quando a pessoa defende sábado e esquece da palavra, para mim não serve. Quando a pessoa defende a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, não é palavra, não presta. Quando a pessoa só vive em rituais, para mim não presta. Quando a pessoa, célula é melhor do que a palavra de Deus, porque nós vivemos em menor número, já pecou. Porque se não há o Espírito de Deus, não há salvação, meu irmão, não há mudança de vida. Não caia nessa de mudança só exterior, só filosofia. Quantos você conhece? Quer ver um negócio interessante? A pessoa para de beber, mas ele tem que continuar perseverante, humanamente dizendo, não estou falando bíblico não, de libertação não. Ele fica ali, ó. Um belo dia, aquele que está ao redor aflige tanto a vida dele que é só a primeira. Aí, como que diz lá, quebrou a ficha. Ele já estava na ficha vermelha, tadinho. Ele já estava quase formando, já estava quase virando um sansei, não sei. Aí quebra a ficha. Volta ao mesmo estágio. De vez em quando eu vejo aquele negão, barrigudão, que foi transformado a vida dele, eu vejo lá debaixo do viaduto, eu vejo lá, ele está ficando muito ali na Caetés ali, ó. Caetés não, na Caetés ali. Eu falei, gente, esse homem, na Pinambás ali também, eu falei, gente, esse homem aqui. Tá lá escondidinho lá. Nossa, onde é que ele fica? É imundície. Imundície, você não consegue nem ficar perto dele. Nem perto dele, querido. Não consegue, de vez em quando ele está até pelado. Já tanto coçando. Então ele virou, sabe, voltou. Por quê? Porque são coisas exteriores. A gente pode fazer, mas tem que ter palavra, tem que ter espírito, senão não tem correção, senão não tem mudança e muito menos libertação. Libertação é um negócio hoje complicado, viu, queridos? Complicado, porque nós somos libertos pela palavra e não pelo culto de libertação, e não pelo culto de cura, e não pelo culto de profeta, e não pelo culto disso ou daquilo, não, pela palavra. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então pela palavra, e não pelo meu querer de alguém, é pela palavra. Sabe quando Jesus fala ali que muitos primeiros vão ser últimos e muitos últimos serão primeiros? É porque esses últimos vão chegar e vão absorver a palavra de uma forma tal, com idade nova ainda, e vai dar um banho de muita gente, de crente velho, crente antigo, crente que não é crente de Bíblia. Vai chegar e vai dar um banho. Vai chegar, vai subir, quem vai fazer uma palavra que você não vai gostar, vai subir em outro lugar, vai falar, o povo vai achar ruim. Por que é isso? Porque quando as pessoas iam buscar conselho no Velho Testamento, eles buscavam com os anciões, não escutavam jovem não. Mas muitos últimos serão primeiros, e vai embolsar muita gente que era primeiro. Vai lá para o final da fila e olha lá se não perde a fé.
É muito pessoal, meu irmão. Então, aprenda a discernir as coisas de Deus. Aprenda a discernir quando Deus está falando na sua vida. As ofertas das trevas são agradáveis e cheias de engano. E as trevas usam os falsos, usa todo tipo de engano, felicidade falsa, bênção falsa, tudo falso. E um belo dia quebra a ficha. E um belo dia se destrói. E um belo dia vai tudo por água abaixo. Então, meu irmão, fique atento, porque Deus está falando hoje comigo e com você, que nós precisamos discernir. Saiba, meu irmão, discernir e compreender qual a palavra que é de Deus e qual a palavra que é do ser humano. Qual a palavra que está cheia da verdade e qual a palavra que não está cheia da verdade. Quer ver uma palavra simples que Jesus trouxe? Por causa da que as pessoas olhavam o exterior, até os discípulos. Quer ver um negócio interessante? Lucas capítulo 21. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 21. Olha para você ver esse entendimento. Olha para você ver o que Deus, o que Jesus fala do entendimento que tinha naqueles corações. Porque muitas das vezes, irmãos, você olha só o exterior. Você olha o poder exterior. Você olha as coisas grandes. Já reparou que uma criança, ele quer ser grande a qualquer custo? Ele quer ser forte, poderoso a qualquer custo? Quando o menino pirraça quer uma coisa, se você não vigiar, você cede. Quando o menino quer subir num lugar, se você não vigiar, ele sobe, cai lá e não machuca. Já reparou? A criança quer sempre mais, quer ser curioso. Isso é do ser humano. Sabe ali, aquele negócio todo. Se isso não for doutrinado para dentro da palavra de Deus, e pode ir para uma linhagem complicada. As ramificações são gigantescas. E pode levar a uma destruição. E aqui, ó, Jesus fala uma coisa que eles adoravam. Só tem que Jesus fala, quebrando aquilo que eles adoravam. Destruindo aquilo que eles adoravam. Quebrando ali, sabe, aquilo que eles admiravam. Que até muitos de nós admiramos. Você viu o tamanho do templo? O que é isso? São várias entradas. Tem vários alpendres. Tem várias câmaras. 400 por 300 metros quadrados, ou 400, não é 300, 400 por 500 metros quadrados. Muita coisa, né? Pode imaginar? Aqui tem 40 metros. Então eles ficavam admirados, tem muita gente que fica admirado com a potência, com a imponência dos arranha-céus, sabe? Igrejas encravadas dentro de pedras, encravadas dentro de florestas, coisas assustadoras. Pode ter, mas se o Espírito tiver no Espírito de Deus. Laodiceia era imponente, estava seguindo o Espírito de Deus? Não. Pobre, cega e nu. Que bom foi Jesus, não foi eu não. Lucas capítulo 21, versículo 5. Alguns dos discípulos começaram a falar com admiração. Quem está falando? Os discípulos, hein? Não está falando de qualquer um, não. Alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras, potentosas obras de artes dedicadas a Deus. Começou ali os discípulos, chegaram no templo construído por Salomão, depois reformado. O templo foi destruído várias vezes, irmãos. Aqui, o templo tinha sido reformado por Herodes. Herodes era crente. São vários Herodes, né? Esse Herodes que eu estou falando dele. Tem o Herodes bisavô, trisavô, e vem ali do neto, e vem de geração em geração. Porque passava de pai para filho. Hierarquia de pai para filho. Não tem esse negócio de um bastardo ser rei, não. Um bastardo ser príncipe, não. Tinha que ser sangue do mesmo sangue. Então, aqui Herodes tinha reformado o templo. Então ele colocou coisas do coração dele. Ele colocou ali, melhorou coisas da vontade dele. Se tinha 10% de ouro, para você entender, ele colocou 90% de ouro. Por quê? O que ele queria, irmão? O que muito político quer? O que muita gente, político e religioso quer? Coloca-se uma coisa a mais para poder nos ganhar. E se você não tiver discernimento do Espírito de Deus, você é ganhado fácil. Não, vou votar em fulano que era crente, mas ele não fez nada para você. Ele não fez nada para a sociedade, ele não fez nada para o bairro dele, ele não fez nada para a casa dele, ele não fez nada para ninguém, ele só está pensando nele. E muitas vezes, aqui,
Quando os discípulos de Jesus, alguns discípulos de Jesus, viram o templo, aquela imponência, aquela coisa maravilhosa, gigantesca, aquelas colunas de 12 metros, 15 metros, aquelas coisas, aquelas pedras gigantescas. Irmão, o alicerce do templo é gigantesco. Uma pedra do templo dá para você construir 2 casas com todo o luxo. Uma pedra. A pedra do alicerce pesava mais de 600 quilos. Coisa maravilhosa. Aí os discípulos que andavam com Jesus olharam ali para o templo, para aquela magnificência, ou seja, aquela construção, com que ciência que eles arrumaram para construir isso, como é que arrastaram essas pedras e colocaram isso aqui, como é que eles fizeram essas coisas aqui, sabe? Eles começaram ali a conjecturar, edificado com enormes pedras, portentosas, ou seja, robustas, obras de arte. Como é que aquele negócio ficou cravado ali no teto? Como é que aquele trem ficou cravado ali nas paredes, sabe? E eles ficaram maravilhados com aquilo. Daquilo que foi dedicado a Deus. Foi dedicado a Deus? Será que foi? Será que aquilo foi construído para Deus mesmo? Herodes estava pensando o seguinte: eu preciso do apoio do crente da época. Eu preciso do apoio do hebreu. Eu preciso do apoio de Israel. Eu preciso do apoio desse povo. Como que eu vou ter um reino se eu não tenho apoio desse povo? Se eu começar a criar atrito, vai dar briga, vai dar confusão. O que ele fez? Reformou o templo. Sabe o que ele fez, Gabriel? Ele pegou um monte de sacerdote, só pegou o cristão. Ele não foi bobo de pegar egípcio, pegar não sei quem, pegar herodiano, pegar não sei... Não, ele pegou os oriundos e mandou ensinar a esses. Olha, você vê que aquela geração tinha se perdido. Ensinou profissões a eles, para eles construir o templo. Está vendo como é que é inteligente? E Herodes vai ser salvo? A linhagem de Herodes vai ser salva? Eles não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eles não aceitaram a palavra de Cristo. Eles omitiram, os romanos omitiram. Todos eles omitiram a palavra de Cristo. Todo crente que omite a palavra de Cristo está fora do reino, meu irmão. Eu sou crente, mas eu não vou falar para ninguém que sou crente. Não preciso ficar perturbando os outros. Não vou ficar perturbando ninguém, não. Perdeu, filho. Então também você não entra no céu. Você não tem garantido a sua vida eterna com Cristo. Aqui eles ficaram maravilhados com o templo que foi edificado por Herodes. Que coisa maravilhosa. Como que eles fizeram isso? Aí Jesus vem com exortação para todos eles. Olha o versículo 8. Então lhes declarou Jesus: chegarão dias nos quais que tudo isso que vedes aqui não será deixado pedra sobre pedra que não seja derribada, que não seja derrubada. Poxa, é um balde de água fria, né? Você está ali com sonhos, projetos, vê aquilo tudo. Nossa, isso aqui ninguém derruba. Eu estou no céu, eu estou na bênção, que coisa maravilhosa. Não, eu sou poderoso, eu sou de uma religião poderosa, eu sou de um povo poderoso. O povo é poderoso mesmo. Mas sou isso, eu sou aquilo. Aí Jesus vem e vira para você e fala assim: vai chegar um dia, meu amigo, meu irmão, que tudo isso que você está vendo não será deixado aqui pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. Eu estava falando dos ataques que acabariam com o templo. E uma coisa interessante, ficou alguns resquícios do templo visível. É o Muro das Lamentações, que ainda tem umas pedras lá, oriundas, originais. E o texto deixa bem claro que vai haver um tempo que não vai ficar pedra sobre pedra do templo, de nada. Deus vai destruir tudo, porque Deus vai renovar tudo. Então, meu irmão, continue orando. Então, meu irmão, continue vigiando e orando. Então, meu irmão, continue dedicando as coisas de Deus, porque não foram derrubadas todas as pedras, não. Ainda tem pedra lá. Por isso que Jesus não voltou ainda, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Tremeu quando Jesus estava lá na cruz, derrubou, destruiu um monte de coisa, fora os ataques contra o povo de Deus, que destruiu, matou um monte de judeu e matou um monte de crente e acabou. Os utensílios foram todos destruídos, foram derretidos e virou pendentes no pescoço das mulheres, virou brinco nas orelhas das mulheres, virou aquelas pulseiras daqueles reis, aquelas taças que eles tomavam o vinho, com o tesouro do templo.
coisas que não foram. Escuta essa palavra agora. Guarda isso aí que eu estou te falando. Ainda tem um pedaço do Buda Lamentações, ainda tem outras coisas que não foram derribadas, coisas santas, que não foram derribadas completamente. Então vigie e ora. Porque isso tudo vai ser destruído ainda. E vai ser pelo poder de Deus. E aí sim, aí eu creio que nós estamos bem próximos. E Jesus completa aqui com uma coisa interessante, queridos. A capacidade e a direção de Cristo é assustadora. Por quê? Eles admiraram e ficaram fascinados com a beleza do templo, com o exterior. Sabe, um lugar acima de qualquer suspeita. Você chega em igrejas aí que é acima de qualquer suspeita. O que é isso? Deus ia deixar essa obra maravilhosa, esse templo maravilhoso, se não tivesse o Espírito de Deus. Olha o engano. Tem lugar que você está pisando, meu irmão, não é de Deus, não é santo, não é terra santa. E é monumental, é gigantesco. E vai ficar pedra sobre pedra, vocês não vão ser destruídos. Sabe, todas as cópias e todos os templos imponentes no século que nós vivemos hoje, enquadram naquilo que vai ser tudo derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra. Vai ser derrubado esses reinos. Já começou a derrubar esses reinos e Deus continua. Ele sabe o tempo, ele sabe a hora. Não é eu e você, mas estão caindo. E vai continuar caindo, tanto espiritualmente como fisicamente. E muitas vezes as pessoas não estão admirando. Vê a imponência de algumas igrejas, ou de várias, ou de inúmeras igrejas, e acha que é maravilhoso, sendo discípulos de Cristo. É que realmente é a casa de Deus. Esqueceram do texto claro, que Deus não habita em templo feitos por mão de homens. Quem trouxe essa revelação foi Isaías. E sabe os apóstolos? Nos primeiros atos dos apóstolos, eles proclamaram isso. É bem disso o profeta. Que teu negócio? Atos capítulo 7. Só a gente sair daqui um pouquinho, eu volto aqui rapidinho. Amém? Amém. Atos capítulo 7, só para a gente confirmar. Atos capítulo 7. Versículo 46, para você entender. A partir do versículo 46. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória. Atos capítulo 7, versículo 46. Que recebeu graça da parte de Deus e rogou que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Deus não permitiu Davi fazer isso. Versículo 47. Apesar disso, foi Salomão que lhe construiu a casa. 48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o trono de Deus, e a terra é o estrado dos seus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor, ou ainda onde seria o lugar do meu repouso? Sabe como é que quando as pessoas querem inverter as coisas, a igreja de Deus hoje na terra está querendo arrumar um lugar de descanso para Deus, um lugar para Deus morar. Não, irmão, inverte isso em nome de Jesus. Inverte isso em nome de Jesus. O Senhor me perdoa, pequei contra o Senhor. Pequei. Ele não habita em nada feito por mão humana, ele habita naquilo que ele criou, em mim e você. Nós é que somos o templo, sabe esse templo ponteroso, maravilhoso, com um alicerce violento, sabe, que vem chuva e tempestade e dá contra esse templo, ele não cai, por causa que é a habitação de Deus. Deus é onipotente, onisciente, está em todos os lugares. O local verdadeiro dele é no céu e em você. O trono dele é no céu, aqui, ó, bem claro. E onde ele descansa os pés dele é na terra. Se ele quiser assim, acaba a terra. Muito bem esclarecido. E as pessoas não compreendem isso. Sabe, ver aquelas coisas monumentais? É realmente, Deus está com esse profeta, Deus está com esse pastor, Deus está com esse apóstolo, Deus está com esse mestre, Deus está com tanta coisa, com esse reverendo, Deus está... Sei lá. Seus discípulos quase foram enganados. Jesus é que nos alertou, Jesus chamou a atenção dele. Oh, cuidado com essas construções, cuidado com essas habitações. Deus não habita em templo feito por mãos de homens.
precisamos fazer alguma coisa para Deus. O que eu vou fazer para Deus? Senhor, eu não tenho nada. Você vai morar lá em casa? Como que ele vai morar na sua casa? Ele quer morar em você. E você vai edificar a sua casa. Ele quer morar em você. O habitar dele é em nós. Jesus Cristo tem que estar dentro de nós. O tempo tem que estar sempre ocupado. Sempre ali em trabalho, sempre ali em obra, sempre ali em crescimento. E não vazio, e não sem nada. As pessoas ficam ali. Olha para dentro do tempo que está dentro de você. Avalie o tempo que está dentro de você. Vê a coluna que está dentro de você. Vê o alicerce que está dentro de você. Vê as coisas de Deus. Ainda sendo fraco, fale, ainda estando num corpo carnal. Não é aquele que, sabe, que acha que é alguma coisa. Aquele que não se suja. Não quer dizer nada não, querido. Não quer dizer nada não. Agora aquele que todo dia busca a presença de Deus, todo dia pede perdão a Deus, esse é reconhecido por Deus. Porque aquele que não se suja, acha que já é santo, acha que já é o melhorzinho, acha que já é o maiorzinho. Tem igrejas que acham que estão acima de qualquer suspeita, acham que já foi arrebatada. Tipo assim, a nossa igreja está fincada aqui. A igreja de algumas pessoas parece que está flutuando, tá? Igual ficção científica. Não, a nossa igreja não está fincada na terra mais, ela está flutuando. Mentira. Vai para o inferno um monte de gente. Um monte de gente. Um monte de gente. Você tem ideia? O anjo do Senhor, quando apareceu para Josué, o que o anjo do Senhor falou com ele? Aqui, rapaz, ó, tira a sandália dos seus pés, que aqui é santo. Era por causa da presença de Josué? Olha o anjo do Senhor. Josué estava ali, prostou e adorou. Você é dos nossos ou do inimigo? Não, eu sou o príncipe dos exércitos, rapaz. Vamos fazer um negócio? Já vai tirando a sandália dos seus pés e começa a me adorar. Rapidinho tirou a sandália, prostou e cobriu o rosto. Porque ele era terra santa. Então quando o diabo vê que o seu templo tem palavra, que o seu templo tem testemunho, que o seu templo tem vontade de adoração, que o seu templo tem uma Bíblia, que o seu templo tem bênção, que o seu templo tem o diabo vai continuar lá do lado de fora. Ele vai continuar lá. Bom, aqui não, vou procurar outro. Mas de vez em quando ele volta. Vou ver se ainda tem lá gente lá. Tem o Espírito Santo lá. Não dá não. Ih, rapaz, ó, o anjo do Senhor está lá. Ih, rapaz, ó, tem uma espada flamejante lá, zanzando lá. Não vem. Mas quando ele vê que está vazio, que não tem fé, que já não tem mais, que já está tudo, ele vem e faz a obra dele. Faz ali a vontade dele. Então, meu irmão, começa a pensar nisso. E isso, essa escolha de servir ao Senhor ou de não servir, a palavra é verdadeira, é individual, é sua. Você pode querer as propostas humanas, sem problema. Não vou ficar com raiva de ninguém. Quando as pessoas chegam para mim, ó, pastor, olá, sozinho, eu não aguentei e tudo, e sabe, eu tive uma proposta muito maravilhosa. Amém. Amém, irmão. Você quer isso? Você não quer mudança, não? Hoje eu não vou te falar nada da palavra de Deus. Só quando Deus mandar, só quando Deus me der a oportunidade, só quando for a minha oportunidade. Eu espero a minha oportunidade. Se Deus quiser usar outros, aleluia. É assim, irmão. Eu não fico avisando ninguém, não. E não procura ser avisado por mim, não, que não vai. É simples entender o texto, é simples crescer com as coisas de Deus. O que Coríntios fala claramente, gente, sabe que a gente vai ter que procurar e ler isso tudo? Que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Só espirituais. Se você não tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito do Senhor, como você vai discernir as coisas de Deus? Se você não tem a palavra de Deus, como você vai discernir? Por isso que as pessoas são pegas, irmãos. Não conhece a palavra de Deus. Chegam lá, fala 3 palavras em aramaico, fala 3 palavras em hebraico, fala 3 palavras em grego, você já caiu. 3. Dá 3 coisinhas lá. E depois a gente vai ver. Não tem conhecimento de nada, não sabe de nada. Vivem na ilusão porque não são espirituais. Quando Paulo falou aos Coríntios, ele foi bem claro. As coisas de Deus se discernem espiritualmente e não da forma que vocês estão buscando. O que o povo de Corinto estava fazendo? O que o povo hoje está fazendo? Irmão, se eu estou mentindo, então Deus vai sapecar nós aqui. Deus vai sentar o bambu em nós, vai descer fogo do céu para queimar a gente. Glória a Deus. Olha para você ver, o que hoje a igreja de Deus coloca dentro da igreja de Deus? Não, isso não está acontecendo, está assim.
Fiz uma listinha aqui, ó. Livros de autoajuda. Não, lê esse livro que você vai ver, cara. Vai mudar a história da sua vida. Mentira. 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 Não, o cara não é crente, não. Ele é espírita. Ele é um kardecista. Ele é um maçom. Mas lê pra você ver. Vai mudar a história da sua vida. Você quer ver outra coisa que está levando o povo de Deus para o inferno? Que vai muita gente, palestra motivacional. Puxa vida, mas o cara é especial. Aquela mulher que trouxe aquela palavra ali, especial. Só motivação. Eu te motivo, irmão. Eu te provo um monte de coisa dentro da linhagem esportiva, dentro da linhagem humanamente dizendo, que eu te motivo. Esse é o propósito que Deus me chamou? Não. Então, livros de autoajuda, manuais de autoajuda, não vai resolver o seu problema. A experiência do outro não vai resolver o seu problema, tem a sua experiência. O Deus pode me usar, pode usar qualquer um de vocês aqui para trazer ali uma coisa a mais, um apoio a mais, segundo a Bíblia? Pode. Mas é você e Deus. Essa experiência foi boa demais para mim. Faz um encontro que essa experiência vai ser boa para você. Mentira. Mentira. Não vem com esse babado para cima de mim, não, que é mentira. O que a Bíblia diz? Ele está em todos os lugares. Clama a mim e eu te responderei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Isso tem hora? Isso tem tempo? Deus te acordar em um lugar e quer falar com você, escuta. Se Deus ao meio-dia, o sol a pino, quiser falar com você, escuta. Não, agora eu tenho que marcar um retiro espiritual. Está vendo a autoajuda? Não, você está precisando de um retiro espiritual. Aí uma autoajuda. Tá, nós vamos ter retiro espiritual. Vigília. Que é melhor retiro espiritual que esse. Vigília. Participa da vigília para você ver. Você não sai todo quebrado, mas você sai com a resposta. Você sai... Não, mas nós vamos procurar uma autoajuda. Nós temos livros importantes. Não tem uma palestra. Tem um homem que dá uma palestra. Eu fico até meio assustado. Tem umas palestras que eu fico assustado. E o povo está trazendo esses caras para dentro da igreja, Cabral. Tá, Cristina. Está trazendo um povo para dentro da igreja. Cada palestra é assim, inteligente, sábio. Você não viu o chifrinho dele, o rabinho dele. Você não viu. Você não viu o pé de bode dele. A beleza dele ofusca as coisas que são feias dele. Tem um que faz um negócio interessante, ele traz uma escada. Eu já cheguei a ver isso, mas pela internet. Ele traz uma escada e coloca a escada em cima do palanque lá. Você tem que ver. Você tem que ver como é que é motivacional. Ele mostrando como você sobe cada degrau. Aí tem uma hora que ele cai no degrau. Isso aqui é quando você não acredita em você mais. Isso aqui é quando você está desmotivado por um motivo X. Não, mas insista, sobe o degrau, mesmo com a perna tremendo. Eu falei, gente, isso convence mesmo. Você quer ver o outro? Você quer ver o outro? E isso o crente gosta. Ele fala isso na pregação, na palestra dele. Você é um alface ou você é um repolho? Como é que cresce o repolho? Com as folhas fechadas. Como é que cresce o alface? Com as folhas abertas. Você está aberto, expandido para o mundo, para como é que se fala? Os desafios do mundo. Você pegou um repolho. Com medo, cresce ali, é robusto e tudo. Já que você pega o repolho, ele é levinho. Então o repolho que é levinho. Sabe que coisa? Ele cresce fechadinho e tal. Tem mais vitamina que o alface. Tem uma vitamina, tem que uma vitamina, você falou um dia lá no repolho, um negócio tem no repolho, que é muito bom para o homem, que é muito bom para a tireoide, o negócio, e tem várias vitaminas. Mas o alface que vai. Muita gente está perdendo, por causa da motivação errada, por causa daquilo que está sendo trazido para dentro da igreja com motivação errada. Tem cultos, olha a motivação errada, tem cultos para todo tipo de necessidade. Sendo que Deus pode operar num culto todas as coisas. Não, mas tem que ter um culto para cada necessidade. Tem um culto, sabe, para suprir a necessidade humana, para suprir o ego humano. Sabe, tem culto para você mudar, tem culto para você entregar, tem culto para a alma, tem culto para o corpo, tem culto para isso, tem culto para aquilo.
Deus é tão fraco assim? Será que Deus não é onisciente, onipresente, onipotente mais? Não tem poder nenhum mais? Que nós precisamos de marcar a hora? Eu tenho acesso ao Pai, eu tenho acesso lá, ir lá buscar, Senhor, em nome de Jesus, Ele está do seu lado, me ajuda. Eu tenho acesso lá. Não, eu tenho que ter um culto próprio. Ó, não é hoje um culto você tem acesso ao Pai, não. O culto de acesso ao Pai é dia tal. Aí naquele culto de acesso ao Pai não dá para você ir de jeito nenhum, então você não tem acesso ao Pai de jeito nenhum. Então você não tem que comer com Deus de jeito nenhum. Está errado, irmão. Está errado. Nós precisamos acreditar na palavra, amém? Nós precisamos, sabe, de acreditar no que Deus pode fazer. Meu irmão, não há cura, não há libertação verdadeira se você não está escutando o que o Espírito diz às igrejas. E como que o Espírito diz às igrejas? Pela palavra. E como que o Espírito diz a cada um? Pela palavra. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Olha para você ver aqui o que Jesus continua falando com os seus discípulos. Quando ele falou que aquele templo potente, Carlos, aquele templo maravilhoso, aquele templo assustador, que quem derruba aquele templo, 3 dias derrubar aquele templo, não vai haver mais nada daquele templo, vai ser tudo destruído. Como que o Jesus fala um negócio desse? Não ficou dúvida. Olha para você ver como uma dúvida gera um problemão. Lucas 21, versículo 7. É assustador. Então, indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinais haverá quando tais eventos tiverem para se cumprir? Olha para você ver, já levaram para o outro lado. Ô Senhor, mas quando vai acontecer isso? Como é que vai ser isso? Mostra para nós esses eventos, esclarece isso para nós. Olha o versículo 8. Esclareceu-lhe Jesus proferindo. Eles não queriam esclarecimento? Esclareceu-lhe Jesus proferindo: cuidai para que ninguém vos iluda. Na sua Bíblia deve estar: vos engane. Pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando, ele sou eu. Ou seja, Jesus sou eu, viu? E ainda, essa que eu queria chegar. E ainda, chegou o final dos tempos. Chegou o final dos tempos. Esse é Jesus que está falando. A estes não dê ouvidos. A estes não sigais. A estes, irmão, não vai atrás disso não. Tem muita gente que vai para o inferno porque está querendo antecipar o final dos tempos, está querendo antecipar a palavra de Deus, está querendo fazer aquilo que Deus não falou ainda. O próprio Jesus falou aqui, vou esclarecer para vocês. Aqui, ó, vocês cuidai para que, versículo 8, cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando, ele sou eu. E ainda, ou seja, além de falar uma falsidade, além de mentir, além de proferir uma mentira, um falso profeta, um falso mestre, ele acrescenta mais ainda da sua vontade, e ainda proclama aquilo que não chegou, aquilo que Deus não falou. Chegou o final dos tempos. Me dá a sua alma que chegou o final dos tempos. Eu quero a sua alma porque chegou o final dos tempos. Cumpre isso aqui, ó, para a minha igreja porque chegou o final dos tempos. A estes, você não ouve e nem segue. Não ouve e nem segue. E olha que eu já escutei isso. Só pentecostal, só gente tora, só gente top. Nós estamos no final dos tempos. Chegou já. A minha igreja já está preparada. Pô, em nome de Deus não avisou os outros. Não, que Deus é esse? Deus de confusão que é esse? Só avisou a sua congregação. Só avisou o seu ministério. Só avisou você. Não, porque a nossa igreja tem um profeta. Esse profeta tem a revelação de Deus. E esse profeta falou e a gente segue ele. Bacana. Então só vocês. Continua seguindo esse, você vai para o inferno. Continua escutando esse, você vai para o inferno. Continua aqui, ó, o próprio Jesus falou isso. Aí Jesus vem aqui do versículo 9 ao versículo 13, relatando os acontecimentos que você já conhece. Quando ouvis falar de guerras, eu não vou ler tudo não, de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que esses fatos venham primeiro. Contudo, o fim dos tempos não ocorrerá em breve. Deus sabe, o tempo dele é diferente. 1000 anos.
saber a ótica que você vê. Fico imaginando aquelas almas lá que nós vemos lá, que estavam debaixo do altar, ansiosas lá. Senhor, quando vai ser para que a gente descanse verdadeiramente? Não, vocês já vão descansar. Toma aqui sua veste branca e espera mais um pouquinho. Cuidado com as revelações de 2019, viu? Principalmente as espirituais. Provar os espíritos vai ser de Deus. Eu tenho uma palavra que Deus me entregou e eu vou passar para você. Talvez eu comece na beirada do ano, ou não, a beirada do ano não vai dar não. Vai ser depois, a partir de janeiro. Se for, vai Deus. Se Deus mandar ficar calado, meu filho. Quando ouvirdes falar de todas essas coisas relatadas aqui, do versículo 9 ao versículo 12, Jesus fala aqui no versículo 13, porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Em vez de você ficar apavorado com guerra, rumores de guerra, tentação, peste, praga, morte, assolação e aí, fome, praga, está tudo escrito ali. Aproveita para testemunhar como o templo de Deus. Aproveita essas oportunidades para testemunhar. Dá o testemunho de Cristo na sua vida. O que aconteceu, irmão? Eu queria te apresentar um negócio. Eu queria te apresentar Jesus, Senhor e Salvador, que não te deixa passar por isso. Eu queria te apresentar esse Senhor. Eu queria falar do amor dele. Enfim, aí você vai ser usado pelo Espírito de Deus, como diz aqui no versículo 14 e no versículo 15. Olha para você ver. Assentai, portanto, desde agora, em vosso coração, ou seja, coloquem no seu coração, que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa. Porque eu colocarei, versículo 15, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca, e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Então o Senhor vem, te dá, você aproveita a oportunidade de testemunhar, você não precisa ficar assustado, nós não vamos poder fazer nada com você, porque quem vai falar através de você é o Espírito de Deus. Quem vai falar através de você é o Espírito Santo que habita em você. O Espírito da verdade, o Espírito não tem como, eles não têm como contradizer e nem conseguirão resistir a essa palavra. Quando você fala pautado na palavra de Deus, ninguém, religião nenhuma te contesta, nenhuma. E se te contestar, o Espírito Santo continua falando, continua quebrando a contestação, continua quebrando a ação, aquela ação inimiga ali. Simples, meu irmão, não vos preocupeis com o que é a vez de falar. Quando você está dentro da palavra, pautado dentro da palavra, cheio do Espírito Santo, permitindo o Espírito Santo trabalhar na sua vida, não tem como eles falar contra você. Não tem como eles falar contra a palavra, contra a igreja, contra aquilo que Deus está fazendo. Porque Deus coloca as devidas palavras na sua boca. É isso que Deus queria falar com você. Seja mais espiritual do que carnal. Seja homem e mulher de Deus. Seja aquele que discerne as coisas pelo Espírito. Não vou profetizar mais nada, não vou falar mais nada, que já chegou o tempo do fim. Não siga essas pessoas que falam isso não. São pessoas mortas, nuvens sem água, corações vazios. Não tem mais jeito, não tem mais jeito dessa terra não. Não, mas Jesus falou que não tem mais jeito. Se ele veio do céu e mostrou que tem jeito, agora querem revogar a palavra de Jesus e trazer qualquer palavra? É tempo de discernir a palavra de Deus. É tempo de discernir pelo Espírito de Deus. Senhor, eu não sei, me ensina. O que ele falou aqui? Preocupa não que eu te dou a palavra. Preocupa não que eu falo através de você. Aproveita a oportunidade no meio de uma geração de guerra, de rumores de guerra, de peste, terremoto, de doenças, de reino contra reino, e de tudo que